Salmo 42 e Salmo 43 faremos a leitura. Quero expressar também a gratidão a Deus por cada visitante, amigo, aqueles que nos acompanham também pelas nossas redes sociais e mídias, que Deus possa abençoar a vida de cada um, que Deus dê a palavra clara também para vocês. Salmo 42 e Salmo 43. Eu vou ler as estrofes e os irmãos lerão o refrão. A saber, a leitura dos irmãos é o versículo 5, versículo 11 e o versículo 5 do capítulo 43. Eu darei a vocês a ordem de leitura. Diz assim a palavra de Deus: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó meu Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do seu povo e os guiava em procissão à casa do Senhor, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Versículo 5, todos. Porque te espera em Deus, pois ainda sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico e uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu em lamento sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde está o teu Deus? Versículo 11, todos juntos. Por que te perturbas dentro de mim? Pois ainda faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar em lamento sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. E então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ó Deus, Deus meu. Versículo 5, todos juntos. Porque batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Amém. Podeis assentar. Santo Deus, quão linda é a tua palavra, maravilhosa para nós. Ó Deus, como nós somos gratos ao Senhor por desfrutar de um momento tão maravilhoso em comunhão com os nossos irmãos, junto a Ti, na Tua Santa Sacramento, Deus. E que o fruto disso seja um encorajamento maravilhoso, vindo
da sua palavra, oriundo da ação do teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, que texto lindo e que leitura linda do Salmo, desses dois salmos, é fazer dessa forma que nós fizemos. Como é bom podermos nos encorajar e juntos lermos a palavra de Deus publicamente e podermos então desfrutar de grande alegria e encorajamento. Nós estamos num texto do livro de Salmos, que é conhecido, usado muitas vezes, mas a grande questão é que quando nós usamos o livro de Salmos para ler, ou no contexto litúrgico, nós estamos usando e lendo religiosamente Salmos. Nós subestimamos as palavras do livro de Salmos muitas vezes. Nós lemos aleatoriamente, desgovernadamente. Nós passamos por cima de muitas verdades, porque parece que são textos batidos. Parece que são palavras que nós estamos tão acostumados que nós não paramos para refletir profundamente a respeito daquilo. Observe que quando você está com pressa de ler algum texto na sua casa, preste atenção, o que é que você faz? Você abre o Salmo. Observe que quando você é solicitado para dirigir o culto, em cima da hora, você rapidamente corre no livro de Salmo e, deixa eu ver aqui algum texto que fala de louvor, algum texto que fala de oração. Talvez essa seja uma caixinha religiosa que você deve sair, romper e não se apegar ao livro dos Salmos dessa forma, porque o livro de Salmos, precioso para nós, tem muitas verdades, encorajamento, direção, nos relata experiências profundas de irmãos que viveram no passado e foram conduzidos por Deus ao pleno louvor. O livro de Salmos, no original hebraico, significa livro dos louvores. Livro dos louvores. Traduzido para nós, para o português, essa palavra veio do original grego, que significa cânticos piedosos ou música de instrumento de corda. E quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós estamos tratando de composições poéticas dos nossos irmãos que viveram lá em Israel, de suas lutas, de suas provações, de suas angústias. E eu gostaria de destacar que o livro de Salmo tem 150 salmos. Contudo, o Salmo 14 e o Salmo 53, eles são repetidos. Se você ler o Salmo 14 e o Salmo 53, um do lado do outro, você vai estar lendo o mesmo texto, em 2 capítulos. E o Salmo 42 e 43, no original, é apenas um. Talvez por sua estrutura clara, como eu li com os irmãos, isso fica muito claro. Da forma que nós lemos hoje, isso fica muito claro, que é um livro, que é um capítulo só. Foi dividido, talvez na compilação, houve alguma separação, e aí ficou compilado em 2 capítulos, isso leva ao número de 150 salmos.
Quero destacar também, de nota introdutória, para que eu possa então ir objetivamente ao texto e tirarmos aprendizados para a nossa vida, que esse livro que temos na nossa Bíblia, de 150 capítulos, originalmente eram 5 livros, que se dividiam Salmo 1 até o Salmo 41, Salmo 42 até o Salmo 72, Salmo 73 até o Salmo 89, do Salmo 90 até o Salmo 106, do Salmo 107 até o Salmo 150. Se você rapidamente, que está com a sua Bíblia na mão, olhar para o Salmo 41, está aí antes do que você leu, e o último versículo está assim: amém e amém, dando a ideia de conclusão. Olhe comigo agora lá no Salmo de número 72, rapidamente. Olha a palavra conclusiva, a expressão conclusiva nesse salmo também. Final do Salmo 72. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Está finalizando mais um livro. E se você continuar olhando para o final do Salmo 89, mais à frente, também estará dizendo da mesma forma: amém e amém. Segue essa mesma palavra no Salmo 106, final, e no Salmo 150 termina aleluia, aleluia. Essa estrutura do livro todo. E há uma linha tênue, constante e clara, ou seja, há um segmento desde o capítulo 1, versículo 1, até o Salmo 150, no seu final, que é direta, objetiva, contínua, constante. Há um segmento direto. Quando nós olhamos para a abertura do livro, Deus está apresentando 2 personagens, o justo e o ímpio. E durante todo o livro dos Salmos, você vai perceber que isso aparece, tanto do justo narrando ele, em contraste com o ímpio, ou alguém narrando a vida do justo e a vida do ímpio em contraste. Ou então aparece objetivamente como vive o justo e as consequências para ele, e como vive o ímpio e as consequências que ele receberá. Nós vemos as inconstâncias que o salmista tem ao perceber o progresso temporário do ímpio, e ele vai até Deus, e Deus mostra: eu estou te conduzindo ao pleno louvor. E quanto ao ímpio, ele será como palha. Está lá na abertura, no capítulo 1, versículo de número, nos seus números finais. Não serão assim, porém, os ímpios. Eles serão como palha, soprados para lá e para cá. Então nós temos esse salmista na sua trajetória, passando pelos mais variados contextos de vida, lutas, decepções, provações, medos, tristezas, perdas, dores, aflições, que são comuns à vida. Faz parte da caminhada. E quando nós olhamos para o livro todo, nós vemos como que Deus encaixa esse livro na história da redenção, dizendo: o povo redimido é um povo que está sendo conduzido por Deus ao pleno louvor e glorificação. Mas é um povo que passa por luta, por provação, por aflição, mas é um povo que experimenta constantemente da presença maravilhosa do seu Deus. E aí nós vemos na história da redenção, Deus mostrando para nós hoje um povo escolhido seu, que não está abandonado ao vento, que não tem um Deus que virou as costas para ele, que mesmo em meio às lutas, tem um Deus presente, que passa por aflição, que passa por provação. Mas qual a diferença? A diferença é que nós somos, por Deus, conduzidos ao pleno louvor e glorificação.
e experimentamos a sua maravilhosa, manifesta, real e doce presença, que nos conduz ao quebrantamento, a nos humilharmos diante dele e a nos submetermos a ele. E em contrapartida, nós vemos que aquele que não se dobra diante da vontade dele receberá o castigo no dia do juízo final. E exatamente nesse contexto da trajetória da vida, da caminhada da vida, das lutas da vida, das questões da vida, das aflições da vida, é que nós vamos observar que o Salmo 42, 43 se encaixa no contexto do livro todo. O Salmo é um único capítulo. Ele descreve e ele está dividido claramente em 3 estrofes e um refrão que se repete em 3 versículos. Ele nos mostra alguém que está aflito, alguém que está passando por uma provação e privação, que anela ter o socorro de Deus, mas que acima disso, anela até a presença de Deus e não ser desamparado por Ele. Mostra alguém que está na caminhada, seguindo, e em algum momento ele recebeu a dificuldade na sua porta. A luta chegou para ele também. A provação chegou lá na casa dele. O desafio da fé chegou para ele. E aí o salmista está expressando e manifestando o seu desejo de desfrutar da presença de Deus. O que me chama a atenção de início é que, além de pedir para que Deus o socorra, venha até ele, lhe dê refrigério, acima disso, ele expressa de forma mais expressiva ainda o desejo dele de estar com o seu Senhor. Isso já me traz o primeiro aprendizado do texto, indo ainda a expressá-lo e expô-lo versículo por versículo. Nós precisamos clamar ao Senhor que nos visite, nos traga refrigério diante dos nossos momentos de luta, mas diante dos nossos momentos de luta, nós não podemos esquecer que um dia haverá de se cessar toda a luta, toda a dor, toda a aflição, e nos encontraremos com o nosso Deus e juntos reinaremos para a eternidade. A luta terá fim, a dor terá fim, a aflição terá fim. Nós precisamos, nos nossos dias terríveis, ter marcados em nós a firme esperança de que nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Irmão, não perca isso de vista. Não deixe que na trajetória da vida as coisas boas ofusquem o brilho do nosso grande prêmio que está no céu. E não deixe que as nuvens escuras obstruam o vislumbre da glória do Senhor na sua vida. Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe que você vai passar por provação, Deus sabe o seu limite. Eu gostaria de citar algumas frases desse livro magnífico. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. O Jerry Bridges vai nos apresentar algumas verdades de alento para a alma. O plano de Deus para você e a maneira singular como Ele te criou são compatíveis. Ele equipou você com todos os recursos para que você possa cumprir o propósito dele na sua vida. Mais uma citação.
Normalmente, é exatamente no meio da nossa adversidade que experimentamos as manifestações mais agradáveis do amor de Deus. Conforme declarou Paulo em 2 Coríntios 1,5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ele diz a respeito da presença de Deus conosco em meio às lutas: o amor de Deus não falha, a sua graça é sempre suficiente. Ele não se limita a enviar a graça do céu para que suportemos as dificuldades. Ele mesmo vem em nosso auxílio e nos diz: não temas, eu te ajudo. Se a graça já é suficiente, quem dirá ter a presença do nosso Deus Emanuel ao nosso lado, nos sustentando no dia mau, no dia da dor, no dia da aflição? Irmãos, nós precisamos nos firmar nas promessas de Deus, nos agarrar à sua vontade, à sua soberania, à sua majestade e dizer: Senhor, eu sei que eu posso ser afligido, mas eu sei que o Senhor manda graça, mas manda também e vem também com a sua doce presença no seu Espírito Santo me consolar, me encorajar, me alentar. Qual de nós é forte o suficiente para que não precisa depender da graça e tem um caminho tão seguro que não precisa depender da presença do Senhor? O problema é que nós nos escondemos dentro de alguns cascos, achando que nós somos super poderosos, que nossos passos são sempre firmes. E isso nos leva a um perigo: a autossuficiência. Eu quero te jogar por terra nessa noite, dizendo que você é um pecador dependente que precisa do Senhor, dizendo que você é de fato frágil, fraco. Eu não tenho uma palavra para dizer que você é especial, para dizer que você pode, que você consegue. Eu não sou um coach, eu sou um pastor, e eu não quero te dar uma motivação, eu quero te dar pasto verde. E o pasto verde que eu tenho para te oferecer é que você reconheça a sua fragilidade e reconheça o senhorio de Cristo e saiba quem Ele é sobre você. Nós queremos nos apropriar da palavra somos mais do que vencedores, mas nós não nos apropriamos da verdade de que nós somos pecadores. E quando fazemos isso, estamos dando a nossa vitória a nós mesmos, aos nossos méritos, e então damos com o burro na água. Você é frágil, você é fraco. Mas você tem graça para a sua caminhada e você pode desfrutar da presença manifesta do seu Senhor para a sua caminhada. Eu posso ouvir um amém? Oh Deus, a minha oração é essa: que nós venhamos reconhecer a nossa natureza frágil. E então, ao olhar para esse salmista, que existe uma controvérsia a respeito da autoria, alguns intitulam de Davi, diante da sua fuga, talvez de Absalão. E algumas traduções dão ao mestre de canto dedicado aos filhos de Corá. Das duas formas, nós podemos ter no versículo algumas evidências que nos diz a respeito de duas autorias, ou das duas autorias. Por exemplo, quem relata os seus cânticos diante das suas fugas e tem medo dos seus inimigos e clama a Deus sobre isso é Davi. Mas quem caminha junto com o povo, com a multidão, nas peregrinações a Jerusalém para adorar, são os filhos de Corá, que lideram, que puxa a multidão. E que puxa também o cântico das multidões. Por isso, as duas comprovações estão aqui. E o aprendizado que nós temos diante das divisões que o texto nos apresenta, e as divisões são o capítulo 42, o versículo 1 a 4. E aí, um refrão.
Capítulo 42, versículos 6 a 10. E o refrão. Capítulo 43, versículo 1 a 4. E o refrão. É tão claro, de 4 em 4 versículos, um refrão. E o refrão parece que o salmista está conversando com a sua alma. Ele está dizendo, ele está perguntando para a alma dele, ele falando com ele mesmo, por que está abatido a minha alma? Ele expressa algumas verdades, expressa algumas dúvidas e expressa uma oração. E no final dessas três estrofes, ele expressa uma conversa com a sua alma. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, se acalma, pois ainda louvarei. Ele é o meu auxílio, meu Deus. Isso me traz três verdades. Primeiro, que nós devemos parar da correria da nossa vida e conversar com nós mesmos. Não é dar uma de doido, não. Fazer igual um amigo nosso aí, Sinei. Sinei já riu. Sair falando sozinho por aí, não. Mas parar, sentar, acalmar, aquietar. E olhar para dentro de você e bater um papo com o seu sentimento, com aquilo que você está sentindo. Ser sincero consigo mesmo, não se esconder da sua miserabilidade pecadora e conversar com você mesmo. Por que está preocupada? Por que está ansiosa? Por que está duvidosa? Por que está temerosa? Porque está abatido a minha alma. Pare e converse um pouco consigo mesmo, faça uma autorreflexão, um diálogo profundo. Segundo, toda luta é passageira, pois ainda o louvarei. Ele está convicto de que ele está passando por uma provação, mas ele também está convicto de que eu ainda te louvarei, isso vai passar. Eu vou louvar e vou louvar com base na experiência que eu tive com o Senhor em meio à minha adversidade e à minha luta. Irmãos, eu passei uma luta, uma dor recente. Os irmãos não acham que esse que está diante de vocês aqui, cheio de dedicação e zelo pregando a palavra, não sabe a fragilidade que tem aqui dentro, não. Entrar dentro de um hospital e passar o que eu passei, tem que estar com a presença de Deus perto, porque senão se desespera. Lutar a luta de viver a perda de algo que estava sendo gerado, nutrido em esperança, é desafiador. Nós lutamos, nós estamos lutando, mas nós temos graça. Nós temos experimentado da manifesta presença de Deus em nossas vidas, que tem nos sustentado, que não nos deixa esmurecer e que nos faz olhar para a situação e para o porvir e dizer: eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Vai passar, a marca fica, mais nela do que em mim. A marca fica, mas eu ainda o louvarei. Eu o louvarei pelo fato de ter passado a experiência, de ter tido a presença do Senhor e de poder ser referência e conduzir outros nas suas lutas, porque a provação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz a sabedoria, o amadurecimento. Eu ainda louvarei. E o terceiro aprendizado nesse versículo, nesse refrão, é esse: Ele é o meu auxílio e meu Deus. Em meio à luta que nós passamos, nós precisamos estar convictos de quem é o nosso Deus. Senão você reclama, senão você duvida, senão você anda para trás, senão você desiste. Você está convicto de quem é o seu Deus? O refrão da sua vida tem sido esse: eu ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio e meu Deus.
Tem tido isso no refrão da sua vida? Esperança de que a provação vai passar? Esperança de quem é o seu Deus? E então eu quero seguir, irmãos, dado o refrão já está marcado em nós, assim como os seus aprendizados, versículo 1 ao 4, nós temos o seguinte: ele está com sede de Deus, versículo 1 e 2, ele está cercado pelo seu inimigo, versículo 9 e o versículo 10, ele se lembra da sua caminhada em direção a Deus e da sua presença com saudade. Ele está convicto de quem é o seu Deus e que mesmo em meio à aflição não o abandonou, versículo 8. E mesmo estando aflito, ele ora. Primeiro, ele está com sede de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, minha alma suspira a tua presença. Por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. A sua alma está sedenta de Deus? Ou você está apresentando um quadro anêmico espiritualmente, que você não consegue ter fome nem sede de Deus? Como está a tua sede de Deus? E falta de sede, se tratando de medicina, apresenta algum problema de saúde, assim bem como a falta de apetite. E trazendo para o campo espiritual, para aplicação na sua vida cristã, se você não tem sede de Deus, se você não tem fome de Deus, você está com algum problema espiritual na sua vida cristã. Quem sabe o pecado te ofuscou e te parou no meio do caminho. Quem sabe as lutas te frearam. Quem sabe os desafios da vida dificultaram e criaram muros para que você não consiga continuar. E isso fez com que você tenha perda de sede, perda de fome. É uma noite de você restaurar o seu fervor espiritual, restaurar a sua fome de Deus, restaurar a sua sede de Deus e desejar, anelar, como a corça suspira pelas correntes das águas, estar na presença de Deus e desfrutar da sua doce, maravilhosa e manifesta presença. É uma noite de você pedir a Deus que venha te dar fome e sede dele, se você não tem tido. Ele compara com uma corça que suspira pelas correntes das águas. Que está desejosa de ir matar a sua sede, talvez caminhando por quilômetros e quilômetros e desejando matar a sua sede. Ela está suspirando e ela sente o cheiro da água e ela deseja, anela, ela está com vontade, ela quer ir. Assim a alma daquele que está sedento por Deus deseja, anela. Segundo, ele está cercado pelo seu inimigo. Versículo de número 3, a parte B, vai nos dizer isso. Enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Versículo de número 9 diz assim: versículo 9 e 10. Final: por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Versículo 10. Os meus inimigos estão dizendo: onde está o teu Deus? Ele está cercado pelo seu inimigo. Ele está aflito por isso. Ele está lutando com essa questão dentro do seu coração.
Mas me chamou a atenção que, mesmo cercado pelo seu inimigo, mesmo diante dessa aflição, mesmo diante desse impasse que ele vive, ele tem sede de Deus e ele deseja ir à presença de Deus. É o terceiro ponto. Ele se lembra da sua caminhada. Ele está cercado do seu inimigo e nem por isso ele esmurece e desiste. Antes de orar pedindo a Deus que lhe socorra, ele lembra daquilo que Deus é, da sua maravilhosa presença e da sua trajetória para encontrar-se com seu Deus. Às vezes nós até paramos para orar, mas a nossa oração não tem nenhum tipo de lembrança de quem Deus é, daquilo que Ele fez, dos seus atributos. Nós vamos diante de Deus e apavorosamente nós pedimos e pedimos e pedimos e clamamos e clamamos e clamamos e clamamos e pedimos, sem nem mesmo saber o Deus no qual nós estamos orando, ao qual nós estamos orando. Ele se lembra da sua caminhada em direção a Deus e da sua presença com saudade. Versículo 4, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Como eu passava com a multidão do seu povo e os guiava em procissão à casa do Senhor, entre gritos de alegria e de louvor, de multidão em festa. Ele lembra da celebração, ele lembra do cântico de alegria que ele teve. Isso é consolo, trazer à memória aquilo que é esperança. Aquilo que gera esperança. Os atributos, as promessas, os feitos de Deus em prol do seu povo, a sua maior manifestação ao seu povo em Cristo Jesus, a cruz do Calvário vazia, o túmulo vazio, o trono ocupado. Isso deve permear o coração do cristão em meio à luta, em meio à aflição, em meio ao momento de provação que ele está cercado pelos seus inimigos. Eu e você precisamos estar firmados nessas verdades, e isso precisa nos dar saudade de se encontrar com o nosso Deus, de o cultuar, de desfrutar da sua doce presença na comunhão dos santos, de se achegar a Ele, ser recebido, de cantar, de louvar, de ter gritos de alegria, de louvor. Multidão em festa, ele está com saudade do culto, ele está com saudade da presença de Deus, mas ele também está com saudade de culto. Nós seguimos, irmãos. Ele está convicto de quem é o seu Deus e que mesmo em meio à aflição não o abandonou. Versículo 8, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Olha, irmãos, nós não podemos esquecer de quem é o nosso Deus. As terras do Jordão e o Monte Hermon é da onde as fontes do Jordão, onde as fontes do Jordão estavam. As fontes do Jordão eram ali, a nascente do Jordão. Ele está dizendo, eu sei de onde vem a sua providência. O Senhor que teceste o céu e a terra me mostra com grande provação a sua majestade. Irmãos, eu gostaria de encerrar dizendo que o mesmo Deus que conduziu aquele salmista ao pleno louvor e glorificação é o Deus que nos sustenta, nos acompanha e nos conduz em meio às nossas lutas e provações, aos desafios de nossa vida. E aí, irmãos, nós precisamos entender quão grande és o nosso Deus, que não nos abandona, que continua nos guardando, nos conduzindo. Ele nos diz hoje, João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz, Lucas capítulo 12, versículo 22, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele nos diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele nos diz, Filipenses capítulo 4, versículo 6, abra sua Bíblia, vamos ler esse versículo juntos, em uníssono. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, vamos todos juntos, 1, 2, 3, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. É isso que o salmista está fazendo. Ele não andou aflito, ele não correu ansioso, ele não ficou desesperado, ele se chegou a Deus com oração, com súplica, ele se achegou a Deus. Primeira coisa, se achegue a Deus nessa noite. Você recebeu a palavra de Deus, o pasto verdejante para a sua alma se alimentar, e então você está sendo convidado por Ele agora, nessa noite, a ir a Deus. Segundo, como você deve se apresentar diante dele, fazendo conhecidas as suas súplicas. Não tem como se esconder de Deus, e embora ele já conheça aquilo que está no seu coração, antes mesmo de subir a sua boca, ele está te convidando a se expressar diante dele. Como eu me expresso diante dele? Em oração e súplica. A ideia aqui é de orar e orar mais, de clamar e clamar mais, de pedir e continuar pedindo, e com ações de graça. Nós vamos orar no penúltimo ato do culto. Eu quero te convidar a orar comigo de joelhos, se quebrantando diante de Deus, clamando a Ele. Esse é o penúltimo ato. E o último ato do culto, nós vamos expressar um louvor ao nosso Deus coletivo, um louvor resoluto, um cântico expressivo de louvor ao nosso Deus. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Você recebeu a palavra de Deus sobre a sua vida, é impossível que ela não tenha te tocado em algum momento. Além do campo da emoção, a verdade de Deus penetra no nosso entendimento, na nossa razão, e nos conduz a quebrantamento nessa noite. Quero te conduzir, vamos orar, vamos nos quebrantar nesse momento, vamos clamar ao nosso Deus nesse momento. Se você pudesse colocar de joelho, você se coloca de joelho,